O grito cortou o silêncio da manhã. Depois veio o rugido dos touros e, por último, o riso gelado de um homem sem alma. Ninguém imaginava que aquele seria o dia em que o sertão conheceria sua fúria mais terrível. E foi assim, meu povo, que começou mais uma história de crueldade que só o coração seco do sertão conhece. O estalo dos ossos quebrando ecoou pela fazenda Pedra Branca como trovão em céu limpo. O grito de Antônio das Pedras rasgou o ar quente da caatinga, fazendo até as corujas da noite se calarem de susto. Era um grito que carregava toda a dor de um homem bom sendo destroçado por pura maldade. Prestem atenção no que vou contar, que vocês vão ver que tipo de gente ruim existe neste mundo de Deus. Antônio das Pedras, pai de 4 filhos pequenos e viúvo de pouco tempo, era conhecido como o vaqueiro mais dedicado de toda a região de Juazeiro. Homem simples, de coração maior que a própria caatinga, nunca tinha pedido nada além de trabalho honesto e um pedaço de pão para os meninos. Suas mãos calejadas conheciam cada palmo daquela terra seca, e sua honestidade era reconhecida até pelos vizinhos mais desconfiados. Mas naquele dia maldito, tinha ousado pedir uma coisa que o coronel Benedito Carneiro considerava absurdo: um dia de folga para cuidar do filho doente. Como meu avô dizia, cuidar de filho doente é obrigação de pai. Mas tinha gente que nem nisso acreditava. O menino Pedro, de apenas 6 anos, tinha passado 3 noites queimando em febre alta, delirando e chamando pelo pai. Antônio tinha passado as madrugadas molhando a testa da criança com panos úmidos, mas quando o sol nasceu, teve que escolher entre o trabalho e o filho que agonizava. E aí, cabra arretado, antes de continuar esse caos de arrepiar, se você tá gostando dessas histórias do cangaço, não seja frouxo não. Curte aí, compartilha com os amigos e se inscreve no canal que o sertão ainda tem muito segredo para contar. Agora prepara o coração que essa história vai mexer com você. Pelo amor de Deus, coroné, tinha suplicado Antônio, com o chapéu na mão e os olhos vermelhos de tanto chorar. O menino tá ardendo em febre há 3 dias. Preciso levar ele pro doutor na cidade, senão pode piorar. É só hoje, eu pago trabalhando dobrado depois. Quem conhece sertão sabe que Coronel Rico nunca teve piedade de gente pobre. O coronel Benedito Carneiro, dono de 10.000 cabeças de gado e de um coração mais seco que mandacaru no verão, cuspiu no chão e riu com a crueldade estampada no rosto queimado de sol. Era um homem alto, magro como vara seca, sempre vestindo roupas finas que contrastavam com a miséria ao seu redor. Seus olhos pequenos brilhavam com maldade pura. "Oxente, cabra mole querendo folga?", gritou da varanda, com um charuto aceso balançando na boca. "Folga é no cemitério. Aqui quem manda sou eu, e peão que não trabalha, não come. Menino doente não precisa de pai frouxo, precisa de pai que trabalha." Os outros vaqueiros baixaram a cabeça tremendo. Todo mundo que conhece sertão sabe como é que funciona a fazenda de Coronel Cruel. Todo mundo conhecia a fama do coronel Benedito. Homem sem alma, que tratava gente pior que bicho. Seus capangas rondavam o curral com rifle na mão, prontos para qualquer coisa. Zé Matador, o mais cruel de todos, já estava se aproximando com o chicote na mão, sorrindo como o urubu que fareja carniça. "Coroné, por caridade", insistiu Antônio, a voz embargada. "É só um dia, pelo amor de Nossa Senhora. O senhor também foi menino. Deve entender a dor de um pai. Vocês sabem como é que fica o coração de uma mãe vendo o filho sofrer, né?" As mulheres que lavavam roupa no açude pararam para escutar. As crianças se esconderam atrás das saias das mães, sentindo que algo terrível ia acontecer. O vento parou de soprar, como se o próprio sertão estivesse prendendo a respiração. Zé Matador se aproximou, batendo o chicote na própria perna. Era um homem baixo, gordo, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de violência. Seus dentes podres apareciam quando sorria, e o cheiro de cachaça azeda sempre o acompanhava. "Patrão", disse Zé Matador com voz pastosa, "esse cabra tá precisando de uma lição.
tá se achando muito importante. A resposta veio na forma de um comando gelado que ecoou por toda a fazenda. Zé Matador, bota esse cabra teimoso no meio dos boi brabo. Vai aprender que aqui não tem moleza pra ninguém. O que aconteceu depois foi um horror que marcou para sempre a alma de quem viu. Como minha avó dizia, maldade sem limite é coisa do demônio. Os capangas seguraram Antônio das Pedras pelos braços, e mesmo ele, sendo um homem forte, criado no trabalho pesado, não conseguiu resistir contra 4 jagunços armados. Arrastaram o pobre vaqueiro para o curral, onde estavam os touros mais bravos da fazenda, animais enormes com chifres afiados como lança de guerra. "Não façam isso, pelo amor de Deus!" gritou Maria das Flores, irmã de Antônio, tentando correr para ajudar. "Ele só quer cuidar do filho doente, que maldade é essa?" Mas Zé Matador a empurrou de volta, rindo da situação. "Cala a boca, cabra!" berrou ele, cuspindo no chão. "Seu irmão vai aprender que aqui não tem conversa mole. Vocês sabem como é que coronel trata a família de trabalhador, que nem cisco no vento." O povo inteiro só podia assistir, com o coração esmagado pela impotência, enquanto o coronel sorria da varanda, como quem assiste a um espetáculo de circo. Solta ele no meio dos bichos", ordenou Benedito, acendendo outro charuto. "Quero ver se ainda vai pensar em pedir folga. Prestem atenção nessa parte, que é de cortar o coração." O portão do curral se abriu com um rangido sinistro. Antônio das Pedras foi empurrado para dentro, caindo de joelhos na terra batida. Os touros, irritados com a movimentação, começaram a berrar e escoiciar. O maior deles, um zebu gigantesco chamado Diabo, baixou a cabeça e investiu. O som dos cascos esmagando tudo misturou-se com os gritos de desespero de Antônio e os lamentos da família. As crianças choravam, as mulheres faziam o sinal da cruz, os homens cerravam os punhos sem poder fazer nada. Quando a poeira baixou e os bois se acalmaram, restou apenas um corpo destroçado na lama vermelha de sangue. "Pronto!" berrou o coronel, jogando o charuto no chão e pisando em cima. "Quem mais quer discutir minhas ordens? Aqui é assim. Quem obedece, come. Quem desobedece vira comida de urubu." Zé Matador riu alto, batendo palmas como criança vendo palhaço. "Agora sim!" gritou ele. "Esse cabra aprendeu a lição. Pena que não vai poder contar para ninguém." E foi assim, meu povo, que um homem bom morreu por querer ser pai dedicado. Manuel das Pedras, irmão mais novo de Antônio, cerrava os punhos até sangrar nas palmas. Era um rapaz de 25 anos, magro como vara de pescar, mas com coragem de sobra. Uma fúria queimava em suas veias, secando as lágrimas e dando lugar a um ódio que nem a caatinga conseguiria apagar. Naquele instante, olhando o corpo do irmão destroçado na lama, jurou por todos os santos que o sangue de Antônio seria vingado. Não importava o preço, não importava o perigo. 2 horas depois, ainda com a roupa suja de sangue do irmão, galopava em seu jumento rumo às grutas da Chapada, onde morava o homem que ninguém ousava enfrentar, Lampião. Se a justiça dos homens era cega e a lei não valia para Coronel Rico, a do rei do cangaço seria feita a fio de peixeira e bala de rifle. O sangue de Antônio das Pedras clamava por vingança nas pedras da Caatinga. E só um nome ecoava no sertão como promessa de justiça: Virgulino Ferreira da Silva. Mas quem era esse homem capaz de fazer tremer até Coronel Mandão? E será que Manuel chegaria vivo até as grutas misteriosas da Chapada? A viagem até as grutas de Lampião era perigosa como travessia de rio cheio na época da chuva. Quem conhece sertão sabe que achar cangaceiro é que nem procurar agulha no palheiro. Manuel galopava seu jumento pelas veredas secretas da Caatinga, seguindo apenas as indicações que um vaqueiro velho tinha lhe dado em segredo. "Sobe a serra até achar uma pedra em forma de coração, partiu", tinha murmurado o velho, olhando para os lados. "Depois vai para a direita até encontrar um pé de mandacaru com 3 braços. Aí você grita 3 vezes o nome de São Sebastião. Se for homem de bem, eles aparecem.
O sol queimava que nem ferro em brasa, mas Manuel não sentia o calor. Vocês sabem como é que fica a cabeça de quem perdeu o irmão de forma tão cruel, né? Só sentia a dor no peito e a raiva que crescia a cada passo do jumento. Na cabeça não saía a imagem do irmão sendo pisoteado pelos touros enquanto o coronel ria. Quando chegou na gruta, escondida no alto da serra entre pedras que pareciam guardiões gigantes, encontrou o rei do cangaço afiando a peixeira numa pedra de amolar. Todo mundo que já ouviu falar de Lampião sabe que o homem nunca ficava parado, sempre preparando as armas para o próximo confronto. O barulho da lâmina raspando na pedra ecoava pela gruta como música de morte. Maria Bonita, a mulher mais linda e perigosa do sertão, estava sentada numa sombra fresquinha, costurando um gibão de couro com linha dourada. Seus olhos espertos, verdes como água de açude, logo viram que o homem trazia notícia ruim. Como minha avó dizia, mulher sábia conhece dor no rosto alheio. Conhecia aquela cara de quem perdeu alguém querido. Que foi, cabra? Perguntou Lampião, sem levantar os olhos da lâmina que brilhava como prata. Pela cara que você traz, ou morreu alguém importante, ou vai morrer alguém que merece. Prestem atenção nessa parte, que é quando a justiça começa a nascer. Manuel desceu do jumento com as pernas bambas e caiu de joelhos na areia vermelha da gruta. Ali, diante do homem mais temido e respeitado do sertão, contou tudo. Cada palavra saía como punhal no peito, descrevendo a crueldade do coronel Benedito e a morte covarde do irmão que só queria cuidar do filho doente. Falou do menino Pedro queimando em febre, da súplica de Antônio, da risada maldosa do coronel, do curral dos touros bravos. Contou como o corpo do irmão ficou destroçado, como a família chorou, como Zé Matador ainda riu depois de tudo. Quando terminou, o silêncio pesou na gruta como chumbo derretido. Vocês já viram Lampião com raiva? Pois foi isso que aconteceu naquele momento. Lampião parou de afiar a peixeira. Maria Bonita largou a costura. Até os morcegos que viviam no teto da gruta pararam de voar. O vento da tarde parou de soprar, como se o próprio sertão estivesse ouvindo e se revoltando com tanta maldade. Coronel Benedito Carneiro, murmurou Lampião, testando o fio da lâmina no dedo. Uma gota de sangue brotou, vermelha como a raiva que começava a queimar em seus olhos. Conheço esse miserável. Já devia ter recebido uma visita minha há muito tempo. Lampião se levantou devagar, como onça que fareja a presa. Todo mundo que conhece sertão sabe que quando Lampião ficava assim, era sinal de tempestade chegando. Era um homem alto, magro, com cicatrizes que contavam a história de cada luta. Seus olhos queimavam com uma fúria fria, mais perigosa que explosão de pólvora. Maria Bonita se aproximou, pousando a mão no ombro do companheiro. Conhecia aquele olhar. Sabia que uma tempestade estava se formando na cabeça de Virgulino. Esse caso pede mais que bala rápida, meu cabra, disse ela, com um sorriso que misturava beleza e perigo. Esse tipo de homem precisa sentir na pele o que faz com os outros. Morte ligeira é pouco para quem faz maldade devagar. Os olhos de Lampião brilharam com uma ideia que começava a nascer na mente. Um sorriso cruel surgiu no canto da boca, o mesmo sorriso que fazia Coronel Rico tremer na cama. Você tem razão, Maria. Esse cabra da peste precisa aprender na própria pele o que faz com os outros. Lampião caminhou até a entrada da gruta e olhou para o sertão imenso lá embaixo. A caatinga se estendia até onde a vista alcançava, cheia de injustiças que precisavam ser corrigidas. Manuel, disse, se virando para o rapaz que ainda estava de joelhos. Levanta daí, homem. Seu irmão vai ser vingado, pode ficar certo. Mas não vai ser morte rápida, não. Esse coronel e o capanga dele vão pagar com a mesma moeda que usam com os pobres. Como assim, seu Lampião? Você vai ver, respondeu o cangaceiro, ajeitando o chapéu de couro e cuspindo no chão seco. Antes de matar, vou ensinar esses miseráveis como é que se trata, gente.
Durante 2 semanas, Lampião e seu bando estudaram a fazenda Pedra Branca como o caçador estuda a presa. Quem conhece Sertão sabe que Lampião nunca atacava sem conhecer cada pedra do lugar. Descobriram que o coronel tinha o costume de assistir às execuções da varanda da Casa Grande, sempre com charuto aceso e um sorriso cruel no rosto. Zé Matador dormia no barracão dos capangas, sempre bêbado e roncando alto. "Prestem atenção, cabra", disse Lampião para os 15 cangaceiros reunidos em círculo na gruta. "Esse homem vai aprender que no sertão, quem humilha é humilhado. Quem mata por touro, morre por touro. Vocês sabem como é que funciona a mente de Lampião, né? O homem sempre tinha um plano que nem o diabo imaginava." Antônio Foguinho, um cangaceiro baixinho, mas valente como jararaca, perguntou: "E como é que vamos fazer isso, capitão?" "Vamos cercar a fazenda de madrugada, quando os jagunços estão dormindo", explicou Lampião, desenhando um mapa na areia com a ponta da peixeira. "Mas em vez de matar na hora, vamos dar uma lição que eles nunca vão esquecer. Se é que vão viver para lembrar." O plano era simples e genial ao mesmo tempo, como meu avô dizia. Ideia boa é que nem pingo bom, simples, mas eficiente. Iam cercar a fazenda antes do galo cantar, quando a escuridão ainda protegia os movimentos. Neutralizariam os guardas sem barulho, capturariam Zé Matador e o coronel vivos e dariam uma lição que ecoaria por todo o sertão. "E se eles resistir?" perguntou Zé Preto, limpando o rifle. "Cabra da peste não mete medo em mim, não", respondeu Lampião, verificando as balas do mosquetão. "Mas quero esses miseráveis vivos e conscientes. Morto, eles não aprendem nada. Vivo, vão servir de exemplo para os outros coronéis sem alma." Maria Bonita terminou de preparar 2 cordas especiais trançadas com couro de boi curtido. Eram fortes como ferro, mas macias o suficiente para não matar logo. "Essas cordas aqui vão ser as coleiras dos desgraçados", disse ela, admirando o próprio trabalho. "Eles gostam de tratar gente que nem bicho, pois vão virar bicho também. E bicho usa coleira." Na véspera do ataque, Lampião subiu no ponto mais alto da serra e olhou para o céu estrelado do sertão. A lua nova deixava tudo escuro como boca de lobo, perfeito para a surpresa que tinham preparado. "Antônio das Pedras", murmurou para as estrelas que brilhavam como diamantes no céu preto. "Amanhã seu sangue vai ser vingado, e o sertão inteiro vai saber que mexer com um trabalhador honesto tem preço caro." O vento da noite carregou suas palavras pela caatinga, espalhando a promessa de justiça entre os mandacaros e as umburanas. Como minha avó dizia, quando Lampião promete, até o vento leva a notícia. Nas sombras da madrugada, até os animais pareciam saber que algo grande ia acontecer. E vocês vão ver que surpresa estava reservada para o coronel cruel e seu capanga maldoso. 3 horas da manhã, a fazenda Pedra Branca dormia sob o manto escuro da lua nova. Prestem atenção nessa parte, que é quando a justiça chega de mansinho. Apenas os grilos cantavam na caatinga seca, sem imaginar que a vingança se aproximava com passos silenciosos de onça faminta. Todo mundo que conhece Sertão sabe que Lampião era mestre em guerra de emboscada. Lampião e seus 15 homens cercaram a propriedade como lobos experientes que conhecem cada truque da caçada. Cada cangaceiro sabia exatamente sua posição. Cada um conhecia seu papel na operação que tinha que ser rápida, limpa e precisa como golpe de peixeira. Maria Bonita ficou no alto de uma pedra grande, vigiando com o rifle Winchester, pronto para qualquer emergência. Seus olhos de águia vasculhavam cada sombra, cada movimento suspeito. Conhecia o valor de uma boa vigia. Já tinha salvado a vida de Virgulino mais de uma vez. "Antônio, você e Zé Preto cuidam do jagunço da entrada", sussurrou Lampião, checando pela última vez as balas do mosquetão. "Zé Sereno e Foguinho ficam nos fundos. Resto vem comigo direto para Casa Grande. E lembrem, quero o coronel e Zé Matador vivos e acordados.
Quem conhece sertão sabe que casa de rico sempre tem guarda frouxo. Nunca precisaram se defender de verdade. O primeiro guarda caiu sem nem saber o que aconteceu. Antônio Foguinho foi preciso como cobra coral. Uma pancada certeira na nuca e o homem desabou que nem saco de farinha molhada. O segundo guarda tentou gritar, mas Zé Sereno foi mais rápido. A mão grande tapou a boca do jagunço enquanto o punho encontrava o queixo. Lampião avançou pela varanda onde o coronel Benedito costumava fumar charuto e rir da desgraça alheia. Como meu avô dizia, justiça tem memória longa. A ironia da situação não passou despercebida. Era exatamente ali que ele tinha ordenado a morte cruel de Antônio das Pedras, rindo enquanto um homem bom era pisoteado por touros bravos. A porta do quarto principal estava trancada com 2 voltas de chave, mas para quem já tinha invadido casa de juiz, delegado e até palácio de governador, aquilo era brincadeira de criança. Com a ponta fina da peixeira, Lampião forçou a fechadura antiga até ouvir o clique libertador. Vocês sabem como é que dorme gente que tem a consciência pesada? O coronel Benedito dormia que nem anjo inocente, coberto com um lençol de linho fino importado, completamente alheio ao destino que batia à sua porta. Roncava alto, com a barriga cheia de comida boa e vinho caro, enquanto seus trabalhadores passavam fome nos casebres miseráveis da fazenda. "Acorda, coroné", disse Lampião suavemente, encostando o cano gelado do rifle na testa suada do homem. Chegou sua hora de prestar contas. Benedito Carneiro abriu os olhos devagar e por um momento não entendeu nada. Pensou que estava sonhando. Mas quando viu o rosto marcado do cangaceiro, os olhos que queimavam como brasas e o chapéu de couro inconfundível, o sangue gelou nas veias grossas. "Lampião!", gaguejou, tentando se sentar na cama macia. Suas mãos magras tremiam como folha de embaúba no vento. Que você quer aqui? Dinheiro. Posso pagar qualquer quantia." "Vim cobrar uma dívida que não se paga com dinheiro", respondeu o cangaceiro, sem tirar o rifle da testa do coronel. Sua voz era calma, fria, mais assustadora que qualquer grito. "Dívida de sangue que você contraiu com Antônio das Pedras." O nome fez o coronel empalidecer ainda mais, se é que isso era possível. Tentou se fazer de desentendido, mas seus olhos entregaram o medo e a culpa. Quem conhece sertão sabe que culpado sempre se entrega sozinho. "Não sei de que Antônio você tá falando. Tenho muitos trabalhador." "Mentira!", berrou Lampião, fazendo o cano do rifle apertar mais forte contra a testa. O grito ecoou pela casa inteira, acordando até os ratos que viviam no forro. "Você mandou matar um homem honesto só porque ele queria cuidar do filho doente. Agora vai pagar na mesma moeda." Enquanto isso, no barracão dos capangas, Zé Sereno e Antônio Foguinho se aproximavam da cama, onde Zé Matador dormia pesado, fedendo a cachaça azeda. O homem roncava como porco gordo, a boca aberta, babando no travesseiro sujo. "Acorda, desgraçado", disse Zé Sereno, cutucando o capanga com o cabo do rifle. "Chegou sua hora de dançar." Zé Matador abriu os olhos inchados e demorou para entender o que estava acontecendo. Quando viu os 2 cangaceiros armados apontando para ele, tentou pegar o revólver que ficava debaixo do travesseiro. "Nem pensa nisso, cabra da peste", avisou Antônio Foguinho, pisando na mão do capanga. "Você vai precisar das 2 mãos para rezar." De volta à casa grande, 2 cangaceiros entraram no quarto carregando as cordas de couro que Maria Bonita tinha preparado. O coronel Benedito, vendo aquelas cordas grossas e as faces determinadas dos homens, começou a suar frio como gelo derretendo. "Espera, Lampião, podemos conversar", suplicou a voz saindo fina como pio de bem-te-vi. "Eu pago o que você quiser. Tenho dinheiro escondido, gado, terra, até joias da minha falecida esposa." "Dinheiro não ressuscita gente boa", cortou Lampião, fazendo sinal para os homens se aproximarem. "E terra roubada não vale nada. Mas não se preocupe, coroné. Não vou matar você ainda. Vou só dar uma liçãozinha básica." Que lição?"
perguntou Benedito, já prevendo que não ia gostar da resposta. O sorriso cruel que apareceu no rosto de Lampião fez o coronel tremer até os dentes. Era o mesmo sorriso que fazia valente virar covarde, que fazia poderoso chorar como criança. Você gosta de botar trabalhador para morrer no curral dos touros, né? Disse Lampião, saboreando cada palavra. Pois hoje, você e seu capanga maldoso vão conhecer pessoalmente a cama que oferece para os outros. O desespero tomou conta do coronel como enchente repentina. Tentou gritar por socorro, chamando pelos capangas, mas Antônio Foguinho já estava preparado com um pano limpo para amordaçar a boca do homem. Ninguém vai ouvir, coroné, avisou Foguinho, amarrando bem apertado. Seus jagunços estão todos dormindo o sono dos justos, ou melhor, dos injustos. Amarrem esse cabra que nem porco de feira, ordenou Lampião, guardando o rifle e puxando a peixeira da bainha. A lâmina brilhou à luz da lamparina. E façam bonito, que ele vai precisar ficar bem juntinho com os bichos que adora usar para matar a gente. Enquanto Antônio Foguinho e Zé Preto amarravam o coronel com a habilidade de vaqueiros experientes, Lampião caminhou pelo quarto luxuoso. Observou a cama macia, os móveis finos de madeira importada, a comida boa guardada numa despensa particular, as roupas caras penduradas num armário grande. Como minha avó dizia, rico não sabe o que é necessidade. Tudo aquilo pago com o suor, o sangue e às vezes a vida de trabalhadores humildes. Maria, chamou pela janela fazendo a voz ecoar na madrugada silenciosa. Presente, meu cabra, tudo limpo por aqui. Pode vir para dentro. Os presentes estão embrulhados e prontos para entrega. Do barracão dos capangas chegaram Zé Sereno e Antônio Foguinho, arrastando Zé Matador amarrado como boi no laço. O capanga ainda estava meio tonto da cachaça, mas consciente o suficiente para entender que estava numa situação muito ruim. Maria Bonita entrou no quarto e não conseguiu segurar o riso quando viu o coronel amarrado como capado no São João. Oxente, Virgulino, esse é o famoso coronel Benedito, disse ela, circulando ao redor do homem como gato brincando com rato. Parece mais um frango assustado. Através da mordaça, o coronel tentava falar, mas só saíam sons abafados e desesperados. Ele está tentando dizer alguma coisa, observou Zé Preto, se divertindo com a situação. Deve estar pedindo pro papai e pra mamãe, riu Zé Sereno. Ou prometendo mudar de vida. Mudar ele vai, garantiu Lampião, testando mais uma vez a firmeza das cordas. Depois de conhecer os touros de perto, garanto que vira outro homem. Se sobreviver, claro. A palavra sobreviver fez os olhos do coronel se arregalarem ainda mais. Agora, ele começava a entender que aquilo não era só um susto para extorquir dinheiro. Era algo muito mais sério e mortal. Lampião se aproximou da orelha do coronel e sussurrou com voz que gelava a alma. Antônio das Pedras só queria cuidar do filho doente e você mandou matar ele. Agora vai aprender o que significa ser tratado que nem bicho. Prestem atenção no que vou contar agora, que é quando o coronel e seu capanga descobriram que no sertão, quem planta vento, colhe tempestade. E a verdadeira justiça estava apenas começando. O curral dos touros bravos, da fazenda Pedra Branca, era um lugar que cheirava a morte e desespero. E foi ali, meu povo, que o coronel Benedito e Zé Matador foram conhecer o lugar que eles mesmos criaram para destruir gente humilde. Era o mesmo curral onde Antônio das Pedras tinha morrido pisoteado, gritando por misericórdia que nunca chegou. Agora, nas primeiras luzes cor-de-rosa da manhã, eram os próprios carrascos que iam provar do próprio veneno. Prestem atenção nessa parte, que é de dar gosto no coração de quem gosta de justiça. Lampião e seus homens arrastaram os dois miseráveis pela terra batida, enquanto Maria Bonita seguia atrás, observando tudo com os olhos verdes brilhando de satisfação. Oxente, Virgulino, dizia ela, não conseguindo esconder o sorriso. Olha só como esses homens ficam elegantes quando vão conhecer a própria criação.
Parecem dois leitão perdidos procurando a mamãe porca. O coronel Benedito e Zé Matador, ainda amarrados e amordaçados, tentavam se debater contra as cordas, mas era completamente inútil. A corda de couro estava bem apertada e os touros grandes da fazenda começaram a se aproximar da cerca, inquietos e curiosos com a movimentação matinal. "Pronto, coroné", disse Lampião, parando na entrada do curral e tirando a mordaça da boca do homem. "Aqui é o lugar que você escolheu para o Antônio morrer, do mesmo jeitinho que você fez com ele." "Lampião, pelo amor de Deus e de todos os santos", implorou Benedito, cuspindo terra que já tinha entrado na boca. "Isso é assassinato. Eu tenho família, tenho nome na região." "Tinha nome", corrigiu Lampião, com a frieza de quem corta cana. "Agora é só mais um desgraçado que vai pagar pelo mal que fez. E assassino é você, que mandou matar Homem Bom." Zé Matador, com a mordaça também removida, tentou uma última cartada. "Seu Lampião, eu só obedeci a ordem. Era o patrão que mandava. Eu não tinha escolha." "Mentira", cortou Maria Bonita, se aproximando com uma vara na mão. "Você ria quando via gente sofrendo. Gostava da maldade. Agora vai ver como é que é. Vocês sabem como é que fica gente vendo o poderoso humilhado, né?" Os trabalhadores da fazenda tinham acordado com o barulho e se aproximaram devagar, ainda sem acreditar no que estavam vendo. Quando finalmente entenderam que o patrão cruel e seu capanga maldoso estavam amarrados no curral dos touros, alguns começaram a murmurar entre si, outros fizeram o sinal da cruz. "Meu Deus do céu!" sussurrou uma mulher velha coçando a cabeça. "O coronel Benedito no curral dos touros. Isso é coisa que eu nunca pensei que ia ver na vida. É a justiça de Deus chegando de montão", disse o vaqueiro João Bento, fazendo o sinal da cruz 3 vezes. "O que se planta, se colhe." Lampião reuniu todos os trabalhadores da fazenda no terreiro que ficava de frente para o curral. Todo mundo que conhece sertão sabe que quando Lampião falava, até o vento parava para escutar. Subiu numa pedra grande para que todos pudessem ouvir sua voz clara e determinada. "Escutem bem, cabra arretado!" gritou, apontando para o curral. "Esse coronel aí e o capanga dele mataram Antônio das Pedras por pura maldade e crueldade. Agora eles vão experimentar na própria pele o que vocês veem todo dia quando alguém contraria as vontades deles." A multidão murmurou entre si, alguns com medo do que poderia acontecer depois, outros com uma satisfação escondida que finalmente podia ser expressada. "Mas prestem atenção numa coisa importante", continuou Lampião, levantando a mão para fazer silêncio. "Essa justiça aqui é pelos que já morreram e pelos que ainda estão vivos. Depois que acabar, quem assumir essa fazenda vai tratar todo mundo com respeito. Senão, eu volto." O portão do curral se abriu com um rangido que gelou o sangue de todos os presentes. Lampião olhou para Zé Matador, que tremia como folha seca no vento. "Você primeiro, cabra da peste", disse ele, cortando as cordas do capanga com a peixeira. "Vai conhecer os touros que tanto gosta de usar contra os outros." "Não faz isso, Lampião", gritou Zé Matador, tentando se agarrar na cerca. "Eu tenho medo de touro, sempre tive. Por isso que mandava os outros." "Exatamente por isso", respondeu Lampião, empurrando o homem para dentro do curral. "Cobarde que usa medo contra os outros precisa aprender o que é coragem." Os touros, irritados com a invasão do território, começaram a se agitar. O maior deles, o mesmo diabo que tinha matado Antônio das Pedras, baixou a cabeça e investiu contra Zé Matador. O grito do capanga ecoou pela fazenda, um som de terror puro que fez até os pássaros voarem assustados. O que aconteceu depois foi rápido e brutal. Como minha avó dizia, quem faz o mal, recebe o mal em dobro. Os cascos do touro encontraram o alvo e o corpo de Zé Matador voou pelo ar antes de bater no chão com um baque surdo. Quando a poeira baixou, o capanga cruel estava imóvel na terra vermelha. "Um já pagou", disse Lampião, virando-se para o coronel Benedito, que chorava de desespero. "Agora é sua vez, coroné."
Lampião, eu juro por Deus que nunca mais, que vou mudar completamente, que vou tratar todo mundo bem, suplicava o coronel, as lágrimas misturando com o suor do rosto. Aqui não tem perdão, cortou Lampião com voz que não deixava dúvida. Antônio das Pedras também implorou, e você riu na cara dele. Agora é hora de entender o que ele sentiu. As cordas que amarravam o coronel foram cortadas. Benedito Carneiro, tremendo da cabeça aos pés, foi empurrado para dentro do curral, onde os touros ainda estavam agitados pelo sangue de Zé Matador. Por favor, murmurou ele, caindo de joelhos na terra batida. Eu tenho filhos. Eu tenho... Antônio também tinha filho, interrompeu Maria Bonita. Um menino doente que precisava do pai. Mas você não quis saber. O touro-diabo, ainda com sangue nos chifres, virou-se para o novo invasor. Seus olhos vermelhos brilhavam com a fúria animal, e o som de suas patas batendo no chão ecoava como tambor de guerra. O coronel tentou se esconder atrás de um poste, mas era inútil. O animal investiu com toda a força e o impacto foi ouvido por toda a fazenda. O grito de Benedito Carneiro se juntou aos mugidos dos touros numa sinfonia de justiça que ecoou pela caatinga. Quando tudo se acalmou, restavam apenas 2 corpos imóveis no curral empoeirado. A justiça de Lampião tinha sido feita da única forma que homens como aqueles entendiam: olho por olho, dente por dente. Pronto, disse Lampião, limpando a peixeira na camisa e guardando na bainha. A dívida foi paga. Antônio das Pedras pode descansar em paz. Os trabalhadores da fazenda permaneceram em silêncio, absorvendo o que tinham presenciado. Alguns choravam de alívio. Outros ainda não acreditavam que seus torturadores estavam realmente mortos. E agora, Virgulino? Perguntou Maria Bonita, observando a multidão silenciosa. Agora o sertão fica sabendo que existe justiça, respondeu ele, ajeitando o chapéu de couro. E que mexer com um trabalhador honesto tem preço caro. Lampião subiu novamente na pedra e olhou para todos os presentes. Essa fazenda agora pertence a vocês, anunciou. Dividam a terra, cuidem do gado, plantem comida e lembrem, se aparecer outro coronel querendo mandar aqui, é só mandar chamar Lampião. Um murmúrio de aprovação se espalhou pela multidão. Pela primeira vez em muitos anos, aquelas pessoas podiam respirar aliviadas. Mas como meu avô dizia, quando uma injustiça acaba, 2 novas nascem. Um mensageiro chegou galopando, com notícias que fizeram o semblante de Lampião ficar sério. Seu Lampião! Gritou o homem descendo do cavalo ainda em movimento. Tenho notícia ruim do sertão de Pernambuco. Fala logo, cabra. Tem um coronel chamado Juvenal Rodrigues, lá pros lados de Floresta. Estão dizendo que ele tá fazendo coisas piores que o Benedito fazia. Matou 5 vaqueiros numa semana só, por pura maldade. Os olhos de Lampião brilharam com aquela luz perigosa que todos conheciam. Maria Bonita suspirou, sabendo que a jornada continuava. E assim, meu povo, a justiça de Lampião seguiu seu caminho pelo sertão, levando esperança para uns e terror para outros. A notícia da morte do coronel Benedito e de Zé Matador se espalhou pelo sertão como fogo em capim seco. E foi assim, meu povo, que o nome de Lampião ficou ainda mais forte na boca do povo simples e no medo dos poderosos. Cada vaqueiro que passava pela estrada levava a história. Cada feira que acontecia nas cidades pequenas ouvia o relato de como os touros bravos fizeram justiça. Quem conhece sertão sabe que notícia assim corre mais rápido que cavalo assombrado. Na fazenda Pedra Branca, os trabalhadores dividiam as terras como Lampião tinha determinado. Pela primeira vez em décadas, plantavam para si mesmos, criavam gado para o próprio sustento e ninguém morria de fome ou de pancada. Prestem atenção no que vou contar, que vocês vão ver como é que a fama de Lampião cresceu depois disso. Nas cidades vizinhas, outros coronéis começaram a tremer na cama, imaginando se seriam os próximos a receber uma visita do rei do cangaço.
Alguns até melhoraram o tratamento dos empregados, com medo de que suas maldades chegassem aos ouvidos de Virgulino. Maria Bonita, sentada na varanda da nova casa onde se escondiam, costurava uma camisa nova para Lampião enquanto ouvia as notícias que chegavam. Virgulino tá ouvindo o que o pessoal tá falando, disse ela, sem levantar os olhos da costura. A história dos touros está correndo o sertão inteiro. Parece que alguns coronéis estão mudando de comportamento só de ouvir falar. Lampião, que limpava suas armas como fazia todos os dias, sorriu com satisfação. Às vezes é melhor apavorar do que matar, respondeu. Medo da lição vale mais que a lição mesmo. Um coronel morto só aprende que morreu. 100 coronel com medo aprendem a se comportar. Antônio Foguinho, que tinha chegado há pouco de uma missão de reconhecimento, se aproximou com notícias frescas. Capitão, o pessoal está dizendo que o coronel Antônio Lima, lá de Caruaru, mandou construir casa nova para os vaqueiros dele. Parece que a história dos touros chegou até lá e ele ficou com medo. Que bom, disse Lampião. Às vezes, o medo da justiça faz mais bem que a justiça mesmo. Mas nem tudo eram flores no jardim da justiça. Como minha avó dizia, quando uma cobra morre, duas nascem. As autoridades ficaram ainda mais irritadas com Lampião e a perseguição aumentou. Soldados percorriam o sertão procurando pistas, oferecendo recompensas cada vez maiores por informações. Zé Sereno chegou correndo com o rosto preocupado. Capitão, tem soldados subindo a serra. Parece que alguém dedou nossa localização. Lampião se levantou rapidamente, verificando as armas. Quantos são? Uns 20, bem armados. Estão a 2 horas de cavalgada daqui. Preparem tudo para a saída, ordenou Lampião. Não vamos esperar eles chegar. Maria, pega suas coisas. Enquanto o bando se preparava para deixar o esconderijo, Lampião olhou uma última vez para o sertão imenso lá embaixo. A caatinga se estendia até onde a vista alcançava, cheia de injustiças que ainda precisavam ser corrigidas. Mas, como meu avô sempre dizia, justiceiro não descansa, só muda de lugar. O mensageiro que trouxera a notícia sobre o coronel Juvenal Rodrigues ainda esperava uma resposta. Fala mais desse Juvenal, disse Lampião, ajeitando a sela do cavalo. É um homem pior que animal, capitão. Mata por prazer. Tortura por diversão. Dizem que ele obriga as mulheres dos trabalhadores a assistir quando mata os maridos. Os olhos de Lampião brilharam com aquela luz perigosa que todos conheciam. Maria Bonita, montando seu cavalo, viu a expressão do companheiro. Mais um que precisa de uma liçãozinha especial? Parece que sim, mas esse aí pode precisar de coisa mais pesada que touro. Zé Sereno, que estava montado e pronto para partir, se aproximou. Capitão, os homens tão prontos. É só dar a ordem. Lampião olhou para o horizonte, onde uma nuvem de poeira indicava a aproximação dos soldados. O sertão era grande e ainda tinha muita injustiça para corrigir. Rumo a Pernambuco, ordenou. Parece que o sertão precisa de mais uma lição de justiça. O bando partiu galopando pela caatinga, levantando uma nuvem de poeira vermelha que se misturava com o céu do entardecer. Atrás deles ficava a fazenda Pedra Branca, onde pela primeira vez em décadas reinava a paz e a justiça. Na frente, os esperava um novo desafio, um novo coronel cruel que ainda não sabia que seus dias estavam contados. Virgulino, disse Maria Bonita cavalgando ao lado do companheiro. Às vezes eu penso se essa luta vai acabar algum dia. Enquanto tiver coronel maltratando o pobre, enquanto tiver poderoso pisando em fraco, sempre vai ter serviço para nós, respondeu ele, olhando as estrelas que começavam a aparecer. O sertão é grande, Maria, e a injustiça é que nem praga de gafanhoto. Sempre volta. Mas pelo menos agora os homens sabem que não estão sozinhos. Sabem que tem alguém que vai fazer justiça quando a lei não funciona. É verdade, e isso já vale muito. O vento da noite trouxe o cheiro de chuva distante e promessas de novas aventuras. Vocês sabem como é que fica o sertão quando tempestade se aproxima, né? Em algum lugar do sertão, outro trabalhador estava sofrendo injustiça.
Em algum lugar, outro coronel achava que podia fazer o que quisesse com gente humilde. Mas também, em algum lugar, o nome de Lampião estava sendo sussurrado como promessa de justiça, como esperança de que a maldade não ficaria impune. E assim, meu povo, a cavalgada da justiça continuava pelas veredas secas do sertão. 3 meses depois da justiça feita na fazenda Pedra Branca, o nome de Lampião tinha ganhado um novo significado no sertão. E foi assim, meu povo, que um homem virou lenda viva, admirado pelos humildes e temido pelos poderosos. A história dos touros que fizeram justiça corria de boca em boca, crescendo e se espalhando como semente boa em terra fértil. Prestem atenção no que vou contar, que vocês vão ver como é que uma ação de justiça pode mudar o sertão inteiro. Nas feiras das cidades pequenas, nas rodas de conversa debaixo dos pés de Juazeiro, nos terreiros das casas humildes, o povo simples contava e recontava a história com orgulho brilhando nos olhos. Vocês viram como Lampião fez justiça? Dizia um vaqueiro velho batendo o chapéu na perna. O coronel Benedito, que gostava de matar gente com um touro, morreu do mesmo jeito. É a lei de Deus, respondia uma mulher, fazendo o sinal da cruz. Quem planta vento, colhe tempestade. Como minha avó sempre dizia, justiça bem feita vira exemplo para a vida toda. E foi exatamente isso que aconteceu. Outros coronéis cruéis, quando ouviam a história, começaram a pensar 2 vezes antes de maltratar seus trabalhadores. O medo de receber uma visita de Lampião começou a funcionar como lei no sertão. Maria Bonita, sentada numa pedra lisa perto do riacho, onde tinham parado para descansar, observava Virgulino afiar a peixeira como sempre fazia. Era final de tarde e o sol começava a se esconder atrás das serras distantes. Virgulino, disse ela, quebrando o silêncio. Você percebeu como as coisas mudaram? O povo olha para nós diferente agora. Lampião parou de afiar a lâmina e levantou os olhos para ela. Como assim, Maria? Antes, eles tinham medo e respeito. Agora, eles têm esperança. É diferente. Quem conhece sertão sabe que Maria Bonita sempre foi mulher de sabedoria profunda. Suas palavras faziam Lampião refletir sobre o peso que carregava nos ombros. Não era só um cangaceiro fugindo da lei. Era a esperança de justiça para quem não tinha voz. Zé Sereno se aproximou trazendo notícias frescas de suas andanças. Capitão, chegaram novidades lá de Floresta. O coronel Juvenal Rodrigues, aquele que o mensageiro falou, está piorando cada dia. Agora ele está queimando as casas dos trabalhadores que tentam sair da fazenda. Os olhos de Lampião se estreitaram e aquela luz perigosa voltou a brilhar. Queimando casas de trabalhador? Sim, capitão, e dizem que ele fala que nem Lampião vai conseguir chegar perto dele. Tá se gabando de que construiu uma fortaleza. Lampião cuspiu no chão seco e guardou a peixeira na bainha. Homem que se gaba de maldade precisa aprender que no sertão parede não protege de justiça. Maria Bonita se levantou sacudindo a saia. Mais um que precisa conhecer a lei do cangaço? Parece que sim, mas esse aí vai ser diferente. Quem queima casa de pobre precisa de castigo especial. Como meu avô dizia, cada maldade pede sua própria justiça. Lampião já estava planejando na cabeça como lidar com um coronel que se achava protegido atrás de muros altos. O bando montou nos cavalos e partiu rumo a Pernambuco, deixando uma nuvem de poeira no ar parado da tarde. A jornada até Floresta seria longa, mas Lampião sabia que cada légua percorrida o aproximava de fazer justiça novamente. Durante a viagem, passaram por várias fazendas onde a mudança era visível. Trabalhadores erguiam a cabeça quando viam os cangaceiros passar. Alguns até acenavam discretamente. Em uma das propriedades, um vaqueiro se aproximou da estrada. "Seu Lampião!" chamou o homem, tirando o chapéu. "Queria agradecer. Depois que a história do coronel Benedito se espalhou, meu patrão melhorou o tratamento. Até aumentou o pagamento." Lampião acenou com o chapéu, mas não parou. Tinha pressa para chegar ao destino.
Tá vendo, Virgulino? Disse Maria Bonita. Sua justiça tá funcionando mesmo longe de onde aconteceu. É o que sempre quis, respondeu ele, que os poderosos aprendessem a ter medo de maltratar os fracos. Quando chegaram perto de Floresta, já era noite fechada. As luzes da cidade brilhavam ao longe como estrelas descidas do céu. Lampião ordenou que acampassem numa grota escondida, longe dos caminhos principais. Amanhã vamos conhecer esse tal de Juvenal Rodrigues, disse ele, verificando as munições. E ele vai aprender que fortaleza não adianta contra quem luta pela justiça. Antônio Foguinho, que tinha ido até a cidade para colher informações, voltou com novidades perturbadoras. Capitão, a situação lá é pior do que pensávamos. O coronel Juvenal construiu um verdadeiro forte. Muros altos, torres de vigia, jagunços armados até os dentes. E os trabalhadores vivem que nem prisioneiro. Não podem sair da fazenda, e quem tenta fugir tem a casa queimada e leva surra na frente da família. Lampião cerrou os punhos. Aquele tipo de crueldade mexia com algo profundo em seu peito. Esse desgraçado vai aprender que não existe fortaleza que proteja de quem tem razão. Maria Bonita se aproximou, pousando a mão no ombro do companheiro. E qual vai ser o plano dessa vez? Lampião sorriu, mas era um sorriso frio como lâmina de peixeira. Se ele gosta de fogo, vai conhecer fogo de verdade. E se acha que muro protege, vai descobrir que justiça passa por qualquer parede. O vento da noite carregou suas palavras pela caatinga, espalhando mais uma promessa de justiça entre os mandacarus e as umburanas. Como minha avó dizia, quando o Lampião promete, até o sertão inteiro fica sabendo. Nas sombras da madrugada, mais uma lição se preparava. O coronel Juvenal Rodrigues ainda não sabia, mas seus dias de crueldade estavam contados. No sertão, a vingança nunca acaba, só muda de dono. E você, cabra arretado, tá me ouvindo de onde? Se gostou desse caos de Lampião, não fica moscando. Curte aí, compartilha com os amigos e se inscreve para não perder as próximas traquinagens do cangaço. O sertão ainda tem muito segredo de Lampião para te contar.